Ela é missionária, ela é pregadora e também é escritora. E ela é apaixonada por Jesus. Hoje eu apresento a vocês uma mulher lindíssima, uma filha amada do Deus Altíssimo, Jamile Dias. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Café com Fé. Esse podcast que tem a pretensão, e ele vai fazer, aquecer a tua fé. Você sabe que o café e a fé jamais podem se esfriar. Então, eu te convido a coar tua xícara de café e vir comigo ouvir mais uma história daquelas que vão te deixar muito aquecida, porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que você faz para ter uma fé muito aquecida? Ouvir relatos e histórias de pessoas que ressignificaram suas vidas, que colocaram nas mãos do Senhor toda a sua dor e aquela dor não mais a representa. Aí você aquece a tua fé, porque a tua história não é diferente da história de outras pessoas. E hoje, essa mulher maravilhosa que eu já falei dela para vocês, vai nos contar sua trajetória de vida e eu tenho certeza que vai aquecer a tua fé. Eu, a host deste programa, Cris Bonano, te convido a estar nesse período, nessas próximas 40 minutos, 50 minutos do seu dia, se dedicar a ouvir esse relato de vida tão maravilhoso da Jamile Dias, que é uma pregadora linda. Antes de eu colocar a imagem dela aqui, dela dar um seja bem-vindo para você também, você vai assistir aqui uma pequena parte, uma pequena pregação dela, que ela fala lindamente. Eu quero liberar uma palavra para alguém que não está conseguindo se mover no propósito. E isso acontece porque talvez a gente insiste em querer usar armadura que não nos cabe. Isso aconteceu com Davi. Ele coloca a armadura de Saul, pesa tanto que ele não consegue se mover. E às vezes a gente quer deixar de usar aquilo que os céus nos entregou para usar armadura emprestada, usar armamento e roupagem que não nos comporta. Mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Esquece, para de usar aquilo que não te serve. Só está te pesando, só está limitando os teus movimentos. Mas a partir de hoje, aceite a usar aquilo que é teu, que você vai ter facilidade em mover e ir para o teu propósito. Muito bem, então é essa mulher com esse carisma, com essa força, com essa palavra poderosa que eu apresento a vocês. Seja muito bem-vinda, Jamiles. Quantas idas e vindas até você estar aqui, né? Oi, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Amém. Demorou, mas Demorou. aconteceu. Amém. E eu estou muito feliz de ter te conhecido, de estar fazendo parte desse ambiente maravilhoso. Então é uma honra para mim estar aqui. Amém. A honra é toda nossa. Jamiles, foi assim, né? A gente se conheceu. Eu a conheci porque eu já estava seguindo as redes sociais dela, que você também vai ver aqui nesse vídeo. Por favor. É o arroba Jamiles Dias Oficial. Vocês vão, assim, se encantar com a trajetória que a Jamiles vem fazendo, trilhando um caminho tão lindo, né? Onde o Senhor é presente. E várias vezes nós marcamos e não dava certo. Mas a gente tem uma agenda, né, Jamile? A gente tem Exato. uma agenda e Deus tem outra. E quando Deus coloca na agenda dele, não há quem impeça. Amém. Então é uma honra estar falando com você. O prazer é meu. Jamile, vamos lá. Por onde você quer começar a contar a tua história? Como que uma mulher tão nova, 27? 27. 27, linda, maravilhosa, uma presença assim. Quando eu cheguei no estúdio, é indiscutível. Jesus habita em você. Amém. Glória a Né? Deus Não é por só uma isso. beleza física, uma mulher alta, maravilhosa. Jesus habita em você. Então é visível isso. Minha irmã, você está livre aqui. Você quer começar por onde a tua trajetória? Voltar um pouquinho, né? Vamos voltar Aham. um pouquinho. Eu sempre costumo dizer que eu não venho de uma família evangélica de berço cristão Ah. e toda essa coisa. Eu tive um encontro, né, com Cristo, acredito, voltando, eu acho, para os meus 11, 12 anos. Ah. Através de amigos. Aí, para isso, eu preciso voltar mais um pouco. Sim. Por quê? Eu perdi minha mãe aos 3 anos. Eu morei com meu pai até os meus 10 para 11.
E eu nasci no interior da Bahia. As pessoas não sabem, mas eu sou baiana. Não tenho tanto sotaque, Ah, mas eu sou. E quando eu completei 11 anos, eu vim morar aqui em São Paulo. Meu pai me mandou para morar aqui e eu fui morar com parente, com família, na casa de pessoas. Eu tive minha adolescência, minha infância dividindo o lar com outras pessoas. E quando eu fui morar com meu irmão, a esposa dele na época, a família dela ia para a igreja. hum, Então eu comecei a ir. Eu comecei a ir porque, na verdade, eu comecei a ir nos cultos da Deus e Amor. Quem hum, não conhece, né? Eu comecei a uhum. frequentar lá, só que com essa família eu me encontrei na igreja evangélica pentecostal, naquela coisa, e meu encontro com Jesus foi ali, nessa idade, de 11 para 12 anos. Sua cunhada que te levava. Isso, Que lindo, né? é, Nunca é em vão, né, nunca é em Janice? vão. Eu sempre levo, eu tenho uma história parecida, assim. Eu, de criança também, eu fui muito levada à igreja quando tinha mês de outubro, que era o Dia das Crianças. Eu entreguei a minha vida para Jesus aos 28 anos, mas assim, eu tenho uma história desde a minha Da infância infância, de pessoas que me que levavam em levavam. igreja. Não é em vão, a gente não perde tempo em levar. A gente e não entende também por que que a gente vai parar em alguns cenários na Sim, vida de algumas pessoas, na exatamente. família de algumas pessoas. E eu entendo que o propósito do Senhor ter me colocado naquele ambiente foi para que eu tivesse essa proximidade dele, né? Uhum. E foi uma fase que Deus ele sabe de tudo. E foi uma fase de adolescência, que eu Sim. acho que é a fase que a gente se encontra num período de mais rebeldia, de querer descobrir, conhecer e viver a vida. Foi um momento que eu tive um encontro com Jesus. E por mais que eu não fiquei tão firme assim de início, mas o temor me fez recuar de muita coisa. Glória a Não querer Deus. entrar em muita coisa. Então o Senhor, ele soube o tempo certo, o momento certo. É, porque eu acho que eu tive muitos motivos para crescer sendo uma adolescente revoltada. Ah, Não ter tido a mãe, não ter tido o pai, a minha família não ter sido presente. Eu tive família dos outros. E então era uma coisa que eu tinha de revolta, mas que eu acabei me jogando nos braços do Senhor, nossa, que né? bênção. A gente sempre diz que cada um tem o seu motivo de ir para Cristo. E o meu foi a falta, o meu foi a ausência, o meu foi o não ter tido amor, não ter tido carinho, não ter tido cuidado. E eu me lembro muito de um dia em que eu estava ouvindo numa rádio e alguém dizia sobre um Cristo, sobre um Deus que me amava antes de eu amá-lo, que tinha esse amor por mim. E eu falei, é isso que eu preciso. Uau. Eu quero isso. Eu necessito disso. Então, a forma que o Senhor, ele buscou para me ter nos pés dele foi arrancando aquilo que eu acho que é essencial para todo mundo, que é um amor de mãe, que é um amor de pai, que é. E eu entendo que foi o propósito do Senhor. Ele ele me permitiu que eu tivesse essas ausências para que eu encontrasse nele Uau. aquilo que só ele podia proporcionar. Porque eu tenho 27, né? É uma idade jovem, eu comecei a pregar aos 17. Uhum. Então eu acredito que para Deus me dar essa maturidade e me forjar, foi necessário ele me tirar muita coisa, né? Você começou a pregar com Pregar com 17? 17 anos. Você se converte aos 11, com 17 você começa a pregar. Começo a pregar. É. Ter Isso, aquelas oportunidades na igreja sim, e, sim. e cantar, eu sempre soube que não era pra mim. Ah, Todo mundo fala que eu tenho cara de cantora. Só tem. que Você tem a presença. voz Ah, não dá. a gente é como que eu costumo falar, minha voz é horrível também. Eu falo que eu sou adoradora. Eu sou adoradora. Adoradora, cantora não. Quando a multidão tá adorando, eu entro na Isso, adoração. Eu isso. sou Eu eu também. sou nessa parte. É, Sozinha não dá. é. Então, eu falei, na música eu sou junto com o coral, o grupo de jovens cantando. É. Agora no solo não dá. Então eu sempre tive aquelas oportunidades e eu sempre preparava uma palavra. Eu preparava uma palavra em casa, estudava em casa e no culto
eu sabia que eu ia ter aquela oportunidade. Uau. E aí eu comecei pregando naquelas tardes de bênção, Hum. manhã com Deus. E aí, quando pensei que não, alguém de outra igreja começava a me chamar, vem aqui na minha tarde da bênção trazer uma palavra. E a gente começa pregando para 10 pessoas, para 5 pessoas, para 20 pessoas, e foi assim que começou. Que bênção, né, Jamile? Assim, o papel fundamental. Nós estávamos conversando antes aqui nos bastidores sobre a função, inclusive social, que a igreja evangélica tem no Brasil. Exatamente. Porque onde o Estado muitas vezes não põe os pés, a igreja A põe. igreja Toda a põe. sua ausência, toda a sua necessidade, o sentimento de abandono que você teve ali, a igreja chegou no momento certo. Cristo chegou no É, momento certo. e assim, Jesus ele chegou no momento certo e a igreja como um corpo te acolheu e te pôs para dentro. Exato. E perceberam um dom que era seu, de pregadora, de falar em público, né? Que eu também tenho esse dom, a gente não tem medo de câmera, né? E você fala muito bem. Ela pregou no Gideões, que é o maior congresso do mundo, que reuniu milhares de pessoas ali, né, É Jamile? gigantesco. Então, assim, o dom de falar em público, de pregar, a igreja percebeu e te colocava ali para falar. Tão jovem. Que graça isso, né, Mas da sabe o igreja? que é o interessante disso tudo? Hum. É porque no cotidiano eu sou tímida. Parece que não. Mas no meu dia a dia, Ah, eu não sou muito de pegar celular É. e ter É. essa coisa. Mas quando é o momento de falar da palavra, é outra pessoa. eu também. É outra pessoa. O que eu mais ouço é isso. A gente que te conhece e quando te vê lá em cima, você não é a mesma pessoa. Eu falei, glória a Deus por isso. É, Porque a isso certeza aí. de que não é eu, é ele. Exatamente. Então, para tudo, e isso é uma coisa que só o Senhor consegue explicar. Porque toda a minha adolescência, a minha infância, eu tinha autoestima complexo de inferioridade. É mesmo. E eu lutei isso por um bom tempo na minha vida. Hum. E só que quando se dizia a parte palavra, eu tinha minhas coisas aqui nos bastidores. Mas quando é para falar, vai, eu sempre fui. É o momento? Tô indo. A oportunidade foi dada? Depois eu voltava me acabando, me lamentando. Sim, mas eu sempre ia. Eu sempre deixava e o Senhor me usava. Que lindo. É. Que lindo. Sabe por quê, Jamile? Assim, não basta ter. Todos nós temos dons, talentos, né? Você tem os seus, eu tenho os meus, a gente meio que se comunica nos mesmos dons e Sim. talentos de falar em público, de falar. Eu não tenho medo de falar para 2 pessoas ou para 2 Eu milhões. também. Então a gente tem. Isso é talento, é dom. Mas eu também não tenho dom, que é o que a gente estava falando, para cantar. E tá tudo E bem. tá tudo bem. Deus que deu Deus, esse ele dom. sabe. Eu costumo brincar. Eu falo, Deus, ele sabe o que ele dá pra cada um. Isso. Eu ia ser muito nojenta. se eu Nossa, eu falo exatamente isso. Se eu cantasse, ninguém ia me suportar. Ninguém ia. Então, Deus sabe o que faz. Mas assim, Jamile, o ponto que eu queria falar com você é assim, não basta só ter dom e talento, você precisa ter a unção. A unção. Então, às vezes, eu também tenho vergonha de gravar conteúdo, de fazer stories, eu tenho vergonha de falar de qualquer assunto, mas quando se trata, assim, para falar de Deus, do reino, eu me sinto assim, eu sou a funcionária desse reino, eu sou a serva desse reino, e eu vou ter que ir lá e falar, porque a unção, ela vem do céu, não é sobre nós, É o que né? dá o brilho, é o que dá a diferença, é É. o que faz acontecer. E quando eu vou falar, quando eu vou fazer, é exatamente nesse coração que eu entro. É assim, não é sobre mim. Não é sobre mim. Agora é sobre o meu rei. Era o que acontecia sempre comigo e até hoje. Quando eu não tô bem, quando tô passando milhões de coisas, eu entendo que eu tô indo ali porque não é mais sobre mim. Sim, Eu não tô indo falar sobre mim, não é sobre a minha vida, não é como eu estou, é sobre a palavra. perfeito. Independente do meu cenário, a palavra é a palavra. É, Jamile, mas você não tem medo? Mas você não se sente incapaz? Sinto, gente, mas quando é me dada a oportunidade, não é sobre mim, não é sobre o que eu sou capaz, não é o que eu posso. sim. Porque se fosse pra colocar, de fato, os pingos nos i e dizer se eu sou capaz, se eu sou Não. boa, eu nunca teria a É oportunidade. isso aí. Eu nunca teria. Uhum. Então eu sei que não é sobre mim, Aham. não é sobre eu. Então, a gente como mulher, tem dia que a gente tá se sentindo péssima, horrível, e tá cheio de problemas, só que quando a oportunidade é dada, eu entendo que não é sobre mim, É, é sobre ele. levanta e Meus vai, né? problemas eu resolvo com ele depois, mas Sim. naquele momento é ele que tem que aparecer. Perfeito.
E eu queria que você voltasse assim na infância. Eu costumo falar todos os episódios, Jamile, quando a pessoa fala. Eu trago muitas mulheres que me falam desse lance do abandono, da ausência, da escassez em várias áreas. Exato, E Freud fala, né, que a infância é um terreno que se pisa na vida adulta. exato. Você ressignificou suas dores, suas ausências ali de pai, de mãe, de família, de ambiente familiar, somente na pessoa de Jesus ou você fez terapia? Como que foi? Eu vim começar a fazer terapia agora. Deixa eu só fazer um pit stop. Enquanto você fala, você vai me falar sobre isso, eu vou Perfeito. coar um café para nós, porque aqui Ai. no Café com Fé a gente fala e toma um E café. toma um café. Eu sou apaixonada por café. Então nós vamos tomar um Eu amo café, café. que é um café especial, Ai, que maravilha. coadinho na Coadinho na hora. hora. Assim eu tomo sem açúcar. Jura? Mas Ah, é sem açúcar. eu estou nesse nível agora. Quem ama café Eu tô me sentindo muito elevada em maturidade na vida, tomando café é, sem açúcar. é isso aí. A Jamiles me contou nos bastidores, posso falar da Com sua... Ela estava me contando aqui que ela passou por um processo, vocês vão ver aqui na rede social dela, e eu acho lindo que não tem que apagar mesmo, porque a gente tem o antes, o depois, o durante, e tá tudo certo. É o processo. Ela passou por um processo de emagrecimento, né? E que fez muito bem para autoestima, o sono, para pele, cabelo, tudo melhorou. Então, nesse processo, ela tirou açúcar, tirou carboidrato, um monte de coisa, só te fez bem. Porque você tava linda, você realçou tua beleza. Obrigada. E é isso. E assim, tomar café sem açúcar, que eu falo sempre pro meu público, café é café, gente. O doce é doce, pode comer um doce, tá tudo Tá certo. tudo certo, mas o Mas, café. né, o cafezinho sem açúcar é outro nível. Vamos lá. Então, a gente vai brindar um café e aí você me conta esse lance da terapia. Exato. Obrigado. Curte o café. Um Ó. brinde. Deus te abençoe, Jamile. Amém, amém. Delícia. Perfeito. Maravilhoso. Diferente. Diferentão, né? Depois você me passa o nome dele. Sim. Ele tem notas de café. Esse café é da família Café Tomé. Tomé Cafés. Família Tomé Cafés. Perfeito. Delicioso, né? Diferente. Me conta, então. Eu procurei sempre colocar as minhas dores nos pés do Senhor, né? Só que chega um momento que a gente entende que tem coisa que Deus faz e tem outras que Ele deixou pessoas aqui para nos auxiliar, né? Orientar. Uhum. Tem enfermidade que Deus cura, só que tem outras que Ele fala, o hospital tá ali. Tem traumas que Jesus curou, que Jesus tratou, só que tem outros que eu precisei de ajuda. Eu demorei, só que recentemente eu comecei a fazer terapia, eu comecei a buscar e de fato é aquilo que você falou. A infância a gente volta o tempo inteiro para tratar tudo. Hoje a gente precisa voltar lá atrás. É isso. A gente tem que curar lá atrás, edificar lá atrás, buscar a raiz do problema lá atrás. Uhum. E falando isso, eu começo a me lembrar de uma passagem que eu até já gravei algo sobre, que quando a notícia chega para Neemias que a cidade está em ruínas, que os muros foram derrubados, e ele toma a iniciativa no coração dele de mudar, de restaurar, Neemias, ele faz uma oração que às vezes a gente deixa passar despercebido. A gente se lembra que ele começa a edificar, que Sabalate e Tobias vêm Sim. interromper, só que antes dele pegar um tijolo sequer, a oração que Neemias faz é: Senhor, perdoa os pecados dos meus pais. Uau. Perdoa os erros daqueles que vieram antes de mim. Ou seja, Neemias está tratando algo lá atrás. Porque ele está mostrando pra gente que não tem como construir algo novo se lá atrás está danificado. Se o começo foi bagunçado. Se o começo foi machucado. Então o que ele está fazendo eu preciso restaurar lá atrás primeiro. Para edificar novamente aqui agora. Então é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Porque não tem como a gente dar um passo para querer fazer algo novo hoje se a estrutura lá atrás está danificada. Que lindo isso, Jamile. É isso. Você acredita que eu já reli Neemias, mas eu nunca me apeguei nesse sentido da oração que Você você tá entende falando. que antes dele querer Faz mudar, muito dele querer sentido. construir, ele vai orar e pedir perdão pro pecado que não é dele. É dos pais. Perfeito. É de quem veio antes É dele. geracional. É geracional. Então ele começa, olha, não sei como que começou, mas teve, vamos mudar isso aí.
E foi uma das coisas que eu comecei a fazer comigo. Uhum. Eu falei, Senhor, eu sou a primeira geração que tá te servindo, que tá no teu altar. Eu não sei o que que os meus pais fizeram. Eu não sei quem de fato eles adoravam, a quem eles serviam, mas eu quero me prontificar aqui dizendo que eu quero construir algo novo. Ai, que Eu quero fazer lindo. diferente. Eu quero mudar. Eu não quero viver o mesmo que eles viveram. Então, eu peço perdão. Eu não quero viver o que eles viveram. Eu quero que apaga, que o Senhor começa algo novo em mim, que eu tô edificando agora. Que lindo. Um reset. Exatamente. Que lindo, Jamile. Exatamente. Você tá ministrando ao meu coração Glória a Deus por falando isso. isso. Glória a Deus por isso. Porque Eu é bem por aí. fiz essas orações e eu sou da noite, eu sou mais ligada à noite. É. Então, durante a madrugada, durante a noite, é o período que eu mais falo com Deus, que eu converso com Deus, que eu medito, que eu anoto, que eu leio. E tem gente que é mais o devocional. Eu não sou tanto do dia, eu sou da madrugada. Eu sou Então, do meu, dia. meu devocional é na madrugada. Uau. É na madrugada. E aí, foi nessas madrugadas que eu comecei a fazer isso. Eu comecei a voltar lá atrás. Eu comecei a puxar tudo lá atrás. Porque, às vezes, a gente entende que algumas coisas continuam nos machucando e o inimigo, ele usa as nossas dores para nos machucar. Sim. E o interessante é que, às vezes, ele não vai trazer mentira. Uhum. Ele usa, de fato, aquilo que te aconteceu. Sim. Aquilo que Sim. te feriu. Porque ele não tá mentindo. Olha, você é sozinha. Se de fato você é. Olha, te abandonaram. Ele não tá mentindo porque de fato aconteceu. Então você precisa tratar isso aí, ir lá atrás. Para que ele não tenha mais a autoridade de fazer isso hoje. Perfeito. Então eu comecei a ir lá atrás. Porque eu carregava dores. E eu tinha vezes que eu participava de cultos poderosos. De noites assim. E quando eu voltava para casa, eu entrava em crise, chorava e não conseguia dormir e entrava em desespero. E por quê? Porque é aquele momento que eu estava sozinha, vulnerável, e eu escutava aquela coisinha assim: você não é amada. Você não é boa o suficiente. As pessoas te deixam. Você... E de Meu fato Deus. ele encontrava uma raiz verdadeira para falar. Exatamente. Então eu falei, já que é nesse ponto aqui, Uhum. eu dei uma de louca, porque tem hora que a gente tem que ser doida. Ser certinha, às vezes, não funciona. Você tem que ser louca. Ah. Eu cheguei na madrugada, eu fiz uma campanha. 3 horas da manhã, todo dia. Das 3 às 5. E eu levantei e uma das coisas que eu fiz foi: já que você usa a minha história pra me atingir, vamos voltar. Eu conversando, orando dentro de casa. E eu me lembro que na época eu morava em um cômodo. Nos fundos da casa de uma irmã minha. Eu morei lá por muito tempo. E não tem nem muito lugar de caminhar, né? Era a cama, a geladeira e o guarda-roupa. Eu ficava dando voltinha assim, ó, dentro de casa. Marchando num metro quadrado. Num metro quadrado. E eu falando: olha, a minha mãe, o Senhor levou e só o Senhor sabe por que levou ela me deixando com 3 anos. Eu não tive o cuidado do meu pai, mas sabe de uma coisa? Eu acho que nem ele foi cuidado. Nem ele foi amado. Nem ele foi protegido. Então não tem como eu querer exigir algo de uma pessoa que ela não tem. Ela não sabe dar. Meu pai nunca teve isso. Então ele nunca proporcionou isso pros filhos dele. É isso mesmo. Então tá tudo bem. Ele tá perdoado, tá tudo Uau. certo. Eu perdoo. Ele tá livre, ele não carrega esse peso. Nossa. Tá tranquilo. Tirou o fardo do seu ombro. Tá tranquilo. Eu sei que eu tenho diversos irmãos, eu sei que eu tenho uma família gigantesca e que por motivos que talvez eles tenham ou não tem motivo deles não terem me acolhido, mas eu entendo que enquanto eles não me acolheram, o Senhor me acolheu. Então essa parte foi preenchida. Eu comecei a declarar dentro do meu quarto, mas não bonitinho assim falando, foi gritando. Sim, eu sei. Eu faço orações rasgadas Aquelas assim. loucuras. Sim. Eu E sei eu do que você tá comecei falando. a falar, sabe? Eles também estão liberados, porque eles não me devem nada. Eu não fiquei desamparada porque o Senhor me acolheu. O Senhor me sustentou. Eu não entendo por que eu tive que passar por tentativas de abuso dentro da minha família e ninguém ter acreditado em mim. Mas eu consegui dar graças porque foram tentativas. Uau. A mão do Senhor esteve comigo. Amém. O Senhor me guardou. Eu sei que a minha família não acreditou em mim, mas o Senhor acreditou. Quando me faltou
lugares para correr, eu tive o colo do Senhor. Então não me faltou. Não me faltou. E eu entendo que tudo isso que aconteceu é porque o Senhor queria que eu fosse essa mulher hoje. Uau. Então eu não vou desprezar nada que me aconteceu. Uhum. Foi necessário ter acontecido tudo isso. Te forjou. Me fez ser a mulher que eu sou. E eu falei, Senhor, e se era pra eu ser essa mulher? Obrigado. Obrigado por eu ter passado por tudo isso e o Senhor ter estado comigo. Então eu liberei tudo. Eu comecei a declarar, eu falei, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, é fulano, e isso que fez isso e me Perfeito. deixou. E tá tudo certo agora. Perfeito, Pra mim, Jamile. ninguém me deve mais nada. Uau, muito libertador. Não me deve nada. Você fez um momento de terapia, A uma gente, autoterapia. porque tem coisa que a gente aprende na terapia e a gente tem que trazer. Então eu trouxe. Aí eu falei, já que é pra trazer, vamos trazer no mundo espiritual também. Eu declaro agora, Perfeito. eu não estou presa a isso. O que me aconteceu não é o meu hoje, o meu passado não é o meu presente hoje. Isso. Então tá tudo liberado. Isso tá não tu- define minha não identidade. não define. Foram momentos que eu precisei passar. Porque, Jamile, tem muita gente parada colocando várias pessoas no banco dos réus, inclusive Deus. Ai, porque meu tio fez isso comigo, porque meu pai me abandonou, porque minha mãe casou com outro homem e me abandonou, porque aconteceu isso. E aí você vai colocando ali uma lista interminável de culpados. Ao invés de você fazer uma lista das pessoas liberadas. E você sabe que tem pessoas que não querem passar por isso, de fazer uma terapia, de ter um encontro, porque elas não querem se deparar com elas mesmas. Sim. Porque é mais Exatamente fácil, isso. é muito mais confortável. Aham. Eu falar que o problema tá no outro, que foi o outro, e eu não colocar em mim. Tá bom, me fizeram, mas o que que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Porque tem muita gente que diz, eu passei por isso, tá, mas quem você se tornou com o que te aconteceu? Porque tem isso, porque passar todo mundo passa. Sim, Agora, quem você se tornou com aquilo que te aconteceu? sim, Porque tem gente que passou por uma traição, mas vive amargurada até hoje. sim. Tem gente que passou e vive trazendo isso até hoje. Se E vitimizando. até hoje. É. Tá, você passou, mas você conseguiu se liberar disso? É. E tem essa questão. Aham. A gente precisa fazer isso. É. Urgente. E às vezes, não é um ritualzinho de cura que você vai tomar e. Não. É constantemente. E assim, né, Jamile? Não é nem um ritual de nada que você vai tomar. É. Achei legal você falar isso. Não é nem um chá que você toma, um café sem açúcar que você vai tomar que vai te curar. Não é igual a um monjaro que vai te emagrecer 20 quilos. Exatamente. Uma aplicação. Nós queremos a pílula sagrada, né? A pílula do... Ficou linda. Emagreceu. Não, e Deus, ele trabalha no processo. No processo. Tem gente que gosta de ficar, morar na dor. Quantas mulheres que eu entrevistei aqui, e esse programa ele não fala só com quem está nos assistindo, eu sou a mais ministrada de todas, porque eu tô aqui ao vivo e a cores escutando Você é a você primeira me que falar. recebe. Eu sou a primeira que recebo a ministração. E você me contando de você, eu já falei em vários episódios, eu faço eu não sei como que eu poderia chamar isso, mas eu consigo entrar. Os olhos são a janela da alma, né? Eu consigo entrar olhando nos teus olhos, na tua história, e eu reproduzi você com 3 aninhos. E dói em mim te ver pequenininha, ficando órfã, né? E depois o seu pai, depois mora numa casa, mora na outra, na casa de um, na casa do outro. Eu não imagino nesse período, nessa vírgula, o que você passou, o que você ouviu, mas o que eu sei é que quando o Senhor entra, ele vem para trazer luz. Ele acende todos os holofotes e traz luz para tua história. Ele fala: cheguei, vem comigo, que agora o negócio é comigo. Agora a tua dor é comigo. Então, isso é muito lindo. E as mulheres que sentam aqui, que me contam as suas histórias, você está falando do perdão. Eu queria dar essa pausa para falar do perdão, porque não adianta só você
estar na igreja, tá pregando, tá falando, recebendo oportunidades e crescendo e avançando a sua vida como pessoa e como uma crente ali dentro da igreja, Uhum. tendo funções ali de pregando para criança, pregando para jovens. Cara, é no secreto. É ali nas suas madrugadas. É andando ali num cômodo. 1 metro. Quanto que eu já fiz isso, Jamiles? Quanto que eu já fiz isso, Jamile? Quantas orações que eu fiz rasgada. Orações assim, doídas. No trajeto da porta do meu quarto até a minha varanda, eu fui até BH. Vai e volta, vai e volta, vai e volta orando, às vezes ajoelhando, o joelho dói, fica em pé, ajoelha de novo. É no secreto, é no seu jardim. Como que é o nome do seu livro, maravilhosa? Primeiro o secreto. Primeiro secreto. A Jamile tem um livro que vocês vão ver o link na descrição desse vídeo. Primeiro o secreto. Ela não trouxe hoje, mas o livro está disponível, vocês podem comprar na plataforma dela, no Instagram. Ela entrega, né? Isso. E esse livro fala disso. Me conta desse livro. Por mais que esse livro não fala diretamente sobre mim, Sim, mas foi um livro que foi gerado no secreto. foi uma palavra que Uma Deus te deu. palavra que Deus me deu no momento em que eu estava mais escondida, mais Uau, num cômodo. uau. E o interessante é que quando você estava falando de secreto, de orar em casa, o meu banheiro, quando eu morava em um cômodo, era o lugar que eu mais orava. Meu banheiro é meu altar. Ali eu derramo as lágrimas junto O meu com o chuveiro. banheiro era o lugar que eu colocava a cara, o rosto no chão É isso. e chorava. Hum. E esse livro fala sobre a trajetória lá de Mateus 26, depois da última ceia. A gente se depara com um cenário de mesa, os 12 discípulos sentados, Jesus ali participando da ceia. E esse ambiente de culto é maravilhoso. Uhum. Só que esse culto acaba. Uhum. Esse ambiente de pessoa sentada à mesa termina. E Jesus vai para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. E no decorrer da subida, ele vai abrindo mão dos discípulos, dizendo: você fica por aqui, você fica por ali, que eu vou sozinho. E essa é a nossa realidade. Uhum. A gente passa por momentos de culto, de ambientes assim, em que é legal estar com o fervor das pessoas, a motivação das pessoas, e é fácil adorar nesses ambientes. Perfeito. Só que o nosso maior culto é em 4 paredes, é isolados, é sozinho, é no momento em que não tem ninguém, que é você e Deus. Uhum. A unção é produzida nesse momento. Perfeito. A intimidade é gerada nesse momento. As revelações. As revelações são geradas nesse momento. O alimento que a tua alma precisa é gerada nesse momento. E eu costumo dizer que unção não se empresta, unção não se compra, unção é gerada e é gerada na intimidade. Isso aí. Tem fome que não tem pão, não tem o melhor restaurante que vai te alimentar. O que te vai alimentar você é a oração. Uhum. A oração, ela tem esse poder de nutrir a nossa alma, de prover pra gente aquilo que a gente precisa. Perfeito. Então, a gente só consegue adquirir isso no momento da oração, é no secreto. Então, o meu livro fala sobre isso. Que lindo. Jamile, porque assim, né, o culto, eu amo igreja, sou igrejeira. Eu também. Eu sou igrejeira, não sou contra participar, frequentar de igreja, até porque a Bíblia diz congreguemos-nos, né? Eu amo estar no culto, aquela ambiência, né? O louvor, tal, a palavra, estar com os irmãos, quando termina, a cafeteria, tudo ali é uma delícia. Mas você é crente na segunda-feira, Na segunda. na terça à tarde. No domingo é fácil ser crente. Isso. Domingo é fácil, você tá cheirosa, com uma roupa linda, porque você vai É um pro ritual, culto, já é um tá ritual. programado. Agora a segunda-feira vem. Quando a segunda-feira vem com uma vizinha que jogou o lixo na tua porta. Quando você já acorda com o celular cheio de problema pra resolver. Isso, boleto chegando, oficial de justiça, é dívida, é problema, é uma notícia, olha, alguém que tá doente, alguém que faleceu. Quem você é na segunda-feira de manhã, na terça à tarde, na quinta de madrugada, quando a sua amiga te manda uma mensagem falando: descobri que minha mãe tá com câncer. Então, nós somos, o que nós somos é quando nós somos chacoalhados, né? No domingo você só é bajulado. É uma delícia estar no culto, é uma delícia, todo mundo louvando junto ali, a gente é adoradora.
Agora, você que é pregadora, eu também já falei em público grande, você tá ali no altar com o microfone, cheirosa, linda, maravilhosa. E quando você desce dali? Depois que desce. Quando você é chacoalhado. Aí E se eu depois que chacoalhar. você volta pra casa. Isso, na hora que eu chacoalhar esse copo, o que que ele vai derramar? Ele vai derramar café porque ele tá cheio de café. Agora, se eu sou chacoalhada na segunda-feira à tarde, o que que tá dentro de mim? Exato. Aquela palavra que eu ouvi um dia antes, eu tô cheia dela? Eu tomei Exatamente. posse daquela palavra? Ou eu só fui lá participar de um culto e falar no microfone porque eu sou linda, maravilhosa e E preguei as pessoas gostam de num... me ouvir. Isso, é isso, né? Quando eu falo, é muito bom você ouvir elogios, você prega muito bem, inclusive. Ah, Deus te deu de fato o dom da palavra. É muito bom a gente ouvir, nossa, Cris, quando você falou foi maravilhoso, que legal, mas a gente está preparado também para não receber elogios, para receber crítica? Os haters, né? Ai, você não devia ter colocado aquela roupa. Cris, Ai, você devia ter falado tal é assunto. tipo assim, ô Cris, eu amo te ouvir no podcast, mas se tirar o podcast da Cris, quem fica? Isso, perfeito. Se tirar o microfone de mim, quem sou eu? Quem sou eu na minha casa? Como que eu monto minha mesa? Quando não tem ninguém perto de você, o que É que sobra? perfeito. Você é essa pessoa maravilhosa que tem palavra profética pra todo mundo e Uhum, pra você. uhum, Então, esses momentos de solidão, de intimidade, é um tempo que o próprio Deus proporciona pra gente se deparar perfeito. com uma realidade onde não tem ninguém, só eu e ele. E Eu aí? demorei para entender, Jamília, a palavra solitude, né? Porque a gente fala, solidão. Solidão é estar sozinho mesmo e não ter ninguém. Agora, solitude, você decide estar ali sem ninguém. E eu amo. Eu amo esses momentos de solitude. Eu amo, Hã? eu amo. Eu amo, eu amo. E assim, eu sou uma mulher 50 a mais. Maravilhosa, por Aí sinal. você imagina assim, depois dos 40 você já vai ficando com a sua bateria social quase zero. Depois dos 50, a oitava maravilha do mundo, postei esses dias isso, é eu pegar minha xicrinha de café e ficar olhando pro nada, assim, ler um versículo e ficar meditando, tipo, 45 minutos, olhando pro nada com a minha xícara de Esses café. dias eu É estava uma brincando, delícia! eu estava brincando com meu sobrinho que ele quis dormir na minha casa. E eu achei isso legal, um adolescente querendo dormir com a tia, acho. Porque inclusive eu cuidei dele, então é Ah, obrigação dele querer estar comigo hoje. ah, E aí eu falei, olha, eu tô cuidando de você, tá? Tô levando o cafezinho na cama pra você, só ah. que, ó, quando eu tiver velha, com o meu cachorro na varanda, com o meu copinho de café, você tem que me ver também. Eu me imagino muito assim, sabia? É, Eu gosto. Eu fiquei muito sozinha por não ter outra opção. ah. E hoje eu amo estar viajando, eu amo sentar com a galera depois do culto e Sim. jantar e conversar e bater papo e tá cheio de pessoas e abraçar um monte de pessoa, tirar mais de 50 fotos e sorrir pra todo mundo. Só que eu amo voltar pra minha Eu casa. também, eu também. Eu amo, amo. E não é depressão, não, gente. Não, É mas questão de gostar. exatamente. É você fechar uma janelinha, você abafar todos os sons, você escolher o teu momento ali de, nossa, eu vou assistir uma série. É meu compromisso comigo. Eu Uhum. vou assistir aquela série, eu vou assistir aquele filme, eu vou lavar o meu cabelo, eu vou pintar minha unha, eu vou fazer meu skincare, eu vou ficar sozinha com o meu copinho de café, minha tacinha com meu suco. E você sabe o que que é isso quando a gente fala solitude, solitude? Eu fui ver a etimologia da palavra. E a solitude, ela é a solidão com completude. Olha aí. A palavra Você não tá solitude, sozinha. não, é solidão com completude. O que que te dá completude? Senão o Senhor. O Senhor. A presença de Deus é a completude. Então, estar sozinha na presença de Deus, e não é ficar pensando besteira, é ficar refletindo, meditando, é contemplando. E a gente só ama estar em solitude, Jamile, que você fala assim, estar sozinha, tá? Eu adoro também, eu amo. Sabe por quê? Porque a gente já entendeu que a gente não tá sozinha. Porque a gente tá terapizada. Porque a gente já entendeu que o nosso problema não nos define. Não Não, é isso? não mesmo. Então, é muito importante a gente estar falando isso, porque quem está nos assistindo, de repente, pode entender isso, né? Você falou que relatou que ficou sozinha por muito tempo e aquilo te incomodava. E hoje você não vê a hora de estar ali Eu amo sozinha. Por estar quê? Porque sozinha. você Eu entendeu entendi. o processo, o seu deserto, você É atravessou. muito necessário
os momentos que a gente tem que fechar a porta e a gente ficar sozinha e a hora que a gente chama o Senhor para alinhar algumas coisas, Isso. para reorganizar algumas coisas, para definir algumas coisas, para entender muita coisa, porque às vezes cercada de muitas pessoas, a gente às vezes não tem nem não consegue ouvir o que Deus tem para dizer, não Uhum. consegue enxergar o que precisa ser visto. Sim. Então é necessário a gente ficar sozinha. É. E tem hora que Deus nos obriga a fazer isso, porque a É. gente tem momentos que a gente faz de propósito, se encher de coisa, se encher de compromisso, se encher de pessoas, Um porque a ativismo. gente não quer ficar sozinha. A gente não quer se deparar com aquela realidade de falar assim, Senhor, agora é eu e o Senhor agora. Agora eu tenho que resolver. E aí Deus obriga. Deus coloca nos desertos, nos vales, em momentos assim que ele tira tudo. E Deus faz isso. Ele tira amigo. Ele tira, às vezes, trabalho. Sim. Ele tira tudo. Por quê? Porque você não pode ter? Não, é porque às vezes você tá colocando isso tudo no lugar dele. Não é que você Isso. não tem que ter. Só que nada disso pode preencher o espaço que é você e Deus. Sim, perfeito. E tem hora que você precisa fazer isso, fechar uma porta e organizar. Eu estava meditando essa madrugada, esse meu devocional da minha madrugada, eu queria muito compartilhar. Por favor. A questão foi que não se dá pra fazer faxina de verdade com a casa cheia de pessoas. Eu não tenho filho, não tenho marido, essa coisa, mas eu sei que não tem como, gente, fazer faxina com gente em casa, porque eu já morei com pessoas. Porque enquanto você tá na pia, tem alguém colocando a mão ali. Você tá limpando o chão, é alguém pisando. É alguém querendo usar o banheiro. Não dá pra... As melhores faxinas é feita quando você está sozinha. É. Então tem hora que Deus nos coloca sozinha porque tem algumas faxinas que precisam ser feitas. Algumas limpezas que precisam ser realizadas. E aí eu comecei a meditar no Lucas 15, a parábola da dracma perdida. Uau. Porque o texto diz que Jesus ele faz uma suposição dizendo que é como se uma mulher que tivesse 10 dracmas e uma se perde dentro de casa. Uhum. E na verdade não é que tá perdida porque tá dentro de casa, Uhum. né? Não acabou, não foi embora, não, tá Sim. dentro de casa. E aí essa mulher, pra achar o que tá perdido, ela precisa limpar a casa. Ela acende a luz, Aham. ela acende, não, precisa trazer luz pra isso. Isso. Ela tem que enxergar, porque às vezes a gente quer ficar no escuro porque a gente não quer enxergar de fato o que tá acontecendo. Só que aí tem que trazer a luz pra dentro. E aí ela vai pegar uma vassoura e vai começar a limpar. Uhum. E aí eu comecei a olhar pra esse texto e quando a gente se fala de faxina, a gente já tem a ideia do quê? Tirar, colocar pra fora. Uhum. Quando se fala em passar uma vassoura, é pra limpar. Só que nesse caso, essa limpeza aqui não tá colocando pra fora, tá fazendo ela achar o que tá perdido dentro. Você entende que às vezes não é jogar fora. A gente quer fazer faxina e quer jogar fora e quer procurar algo novo. Uhum. Né? Eu vou me desfazer, vou colocar pra fora. Eu não tenho muita paciência de arrumar, eu já gosto de jogar e trazer. Porque é mais fácil. Uhum. Só que essa faxina aqui não é sobre jogar fora, é sobre achar o que tá perdido. Uau. Eu sinto graça do céu, eu tô transpirando porque eu sinto Deus. Porque existem algumas faxinas que o Senhor quer que você faça, porque Ele quer que você encontre algumas coisas que se perderam dentro. A gente quer que coisas novas cheguem, só que Deus está dizendo para alguém, não é que algo novo precisa chegar, você precisa resgatar o que foi perdido dentro. Algumas coisas foram perdidas dentro e Deus está dizendo, você tem que fazer uma faxina. E aí o texto diz que depois que ela faz a faxina, que ela encontra, ela convida as amigas. Sim. Então quer dizer que esse momento que ela procurou, ela estava sozinha. Não é acompanhada de pessoas. Uhum. Não é encher a casa. É enche depois. Traz pessoas depois. Convida pessoas depois. Porque o primeiro é achar. Você tem que se achar. Você tem que se encontrar. Você tem que resgatar algumas coisas. E às vezes a gente quer trazer pessoas para suprir, para colocar no lugar. Isso. E não é isso. Uhum. Você não vai... Não é sobre colocar algo para substituir o que foi perdido. Não, você tem que encontrar primeiro. Uau. Aí depois que você encontra, chama alguém para celebrar. Chama alguém para celebrar, não alguém para substituir. Perfeito. Não alguém para tampar o buraco. Perfeito. Não alguém para tentar ocupar um espaço, para suprir uma carência, uma necessidade. Não. Se encontra primeiro. Uhum. Se acha primeiro. E depois você convida alguém para celebrar. Perfeito. É sobre isso. Foi o que eu li e eu falei, meu Deus. Uau.
Que palavra maravilhosa. Porque quando se fala de faxina pra mim, eu saio com sacos, jogando coisa fora. Eu também. Reciclagem, Eu não já quero mais pego, essa Ó, roupa. isso aqui já não quero mais, isso aqui tá velho, eu saio com Eu sacos. também. Só que essa faxina dessa mulher aqui foi pra ela encontrar o que tava perdido. É, e às vezes a gente precisa desse secreto com Deus, porque tem algo precioso que Ele quer usar em nós, mas a gente precisa encontrar na Exatamente. solitude esse encontro com Exatamente. Jesus. Porque Ele tem algo maravilhoso a nos revelar, mas. E assim, né, Jamile, essa geração, esse momento que a gente vive é momento de distração. Distração. Né? Rede social, toda hora notificação do celular. Eu sou solicitada o tempo todo, de manhã à tarde. Eu tenho algo comigo assim, eu não atendo ninguém até as 9. Ninguém, ninguém. Minha mãe já sabe. Pode ligar, se eu vejo que ela tá ligando várias vezes, alguma coisa tem, porque ela já sabe. Eu me dou as primeiras horas do dia comigo mesma, em solitude, eu tô lendo, eu vou treinar, aí depois eu vejo algumas notificações que eu nem coloco tudo para notificar Eu também. nem simpática sou de manhã, já começa por aí. Se eu tiver que responder de manhã, você vai ter um bom dia seco, porque eu tô respondendo por educação, por uma obrigação. Eu só sou legal Mais tarde. mais tarde. Então, porque a gente precisa desse tempo. A Bíblia diz, o Augusto Cury que fala, né, que nós perdemos a capacidade da contemplação, que é o que a gente estava falando aqui, né? Então, fica esse alerta para quem está nos assistindo, né? A contemplação, quando você está ali na solitude com o Pai, olha só, meditar num versículo desse, da dracma perdida, eu já escutei pregações inúmeras sobre a dracma perdida. Eu já li, reli centenas de vezes a dracma perdida, mas nesse contexto de faxinar para encontrar algo, não para jogar, né? A Bíblia ela se renova. Cada Exatamente. vez que você lê, ela traz Exato. uma concepção diferente. É isso, você passar um tempo contemplativo com o teu pai. Jamila, eu tô amando te ouvir, cara. Eu tô amando te ouvir. Prazer meu estar aqui conversando. Uma Eu ficaria a delícia. tarde Eu inteira. também. Ouvir a tua história. Você tem uma imposição de voz, uma autoridade para falar de Deus, da palavra. É dom mesmo, e não é só dom, não, é unção. Né? E para essa mulher que está nos assistindo, nessa câmera aqui, ó. Você já pregou, você já falou, mas se você tiver que deixar um recado assim, o que você falaria? Aproveitando o texto que a gente já está refletindo sobre, eu quero aproveitar essa oportunidade para te convidar a fechar algumas portas. A você. Tenho que vir um pouco mais para cá, né, gente? Eu tô mal posicionada, mas eu volto. E para você entender que em alguns momentos da vida, Cris, a gente precisa fechar alguns acessos. A gente precisa fechar ainda algumas portas. E você precisa entender que fechar a porta aqui não é algo negativo. Uhum. Esse fechar a porta aqui é porque Deus quer que você encontre algumas coisas que se foi perdida dentro. E eu quero conversar e eu quero falar para essa mulher que talvez você perdeu a tua identidade, quem você é, os teus valores, o teu propósito. E o nosso maior desespero é achar que a gente precisa resgatar fora. Só que antes do fora, o Senhor está te convidando a resgatar dentro. Não faz sentido você encontrar algo fora se dentro está perdido. Então a palavra do Senhor para a tua vida hoje, nesse momento em que você está me assistindo, o Senhor está dizendo, fecha a tua porta. Traz luz para dentro. Sai desse escuro. Eu sei que é difícil a gente se deparar com algumas claridades, com a luz, porque a luz revela, mas é isso que Deus quer fazer, Ele quer revelar. Ele quer trazer à tona. E o Senhor está dizendo, fecha. Porque enquanto você fecha e você começa a organizar, eu começo a revelar para você aquilo que você havia perdido. Eu tenho uma palavra dos céus e eu quero que você receba isso com fé. Deus vai trazer à tona, Deus vai revelar, Deus vai resgatar aquilo que você havia perdido. Algumas coisas vão ser trazidas de volta. O Senhor vai resgatar de novo para você. O Senhor está dizendo, antes de buscar fora, entenda que eu quero resgatar algo dentro. Existe uma faxina para ser feita.
E essa faxina aqui não é para jogar fora, é para resgatar aquilo que você havia perdido. Então receba isso em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Uau. Deus vai resgatar. Deus vai começar a revelar, porque existem coisas que não estão perdidas, só está escondida. Você só deixou em alguns lugares que, por conta da falta da luz, você não sabe onde mais está. Você não encontra mais. Mas o Senhor está dizendo, acende a luz. Acende a luz, que aquilo que está perdido, eu vou fazer ser achado novamente. Aleluia. Tem mulheres que estão nos assistindo, que vai nos assistir, que acha que não tem mais, que não é mais. Só que o Senhor está dizendo, eu ainda tenho o poder de resgatar valores, aquilo que é de valioso para você. Se prepara, porque enquanto você fecha a porta, o Senhor vai trazer novamente para a tua vida. Algumas coisas vão ser resgatadas para a tua vida. Aleluia. Eu sinto isso da parte do Senhor. E eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto uma graça do céu nesse ambiente. Amém. Faxinas vão ser feitas. E o Senhor está dizendo que eu quero revelar para você que tem valores dentro. A gente despreza muito o que tem dentro. A gente despreza muito o que tem dentro. E o Senhor está dizendo, a tua falta não é de algo novo, a tua falta é de algo que foi perdido dentro. A gente fica nessa de querer sempre algo novo. É nosso. A gente vive nessa realidade, nesse contexto de sempre trazer algo novo, de sempre buscar algo novo. Só que o Senhor está dizendo, eu quero que você volte a entender que tem algo aí dentro que precisa ser resgatado. Amém. Tem promessas, tem dons, tem propósitos que o Senhor está dizendo, resgata, busca de novo, encontra de novo. Você não está precisando de uma chave nova, de uma porta nova, de uma direção nova. Você precisa resgatar aquilo que você já tem. Aleluia. Aquilo que você possui. A gente tem facilidade de enxergar muitos valores fora, só que o Senhor está dizendo, tem valor dentro também. Tem algo de valor dentro. E a gente vive numa busca, né, por algo novo. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de uma coisa inovadora. Eu preciso de uma coisa... E o Senhor está dizendo, não, é aquilo que eu já coloquei aí. Voltar para o básico. É o valor que você já tem. Perfeito. É o que já possui aí. Às vezes a gente quer fugir, a gente quer buscar algo novo e o Senhor está falando, não, eu tenho novo. Aqui não é nada contra sobre o novo, sobre novidade. Deus é Deus de novidade, mas Ele também é o Deus que resgata aquilo que Ele já nos entregou. Amém. Então é isso que o Senhor quer falar para alguém. Aleluia. O resgate de valores que foram perdidos dentro. E é doido, né? Porque ela perdeu dentro e a gente consegue fazer isso, né? A gente consegue perder no dia a dia. A gente consegue perder dentro de casa. Às vezes num casamento, né, Jamile? Num casamento ou um filho que você está ali criando e é providencial isso que você está falando. Você está pregando, você está falando, você está revelando aí. Deus tem me mostrado vários itens que uma mulher pode perder. Uma mulher, um homem, mas aqui majoritariamente nós falamos com o público feminino. Então, assim, muitas vezes você está num casamento ali, está perdido, está ali dentro. É você que não está indo buscar, não está indo se alegrar com aquela pessoa que você está há anos. Joga luz nisso, que você vai ver que você vai ver que tem muita coisa aí. Um filho adolescente, de repente você que está nos assistindo essa palavra, uma providência do Senhor na boca da Jamile. De repente você está com um filho adolescente, eu não sei o que você está vivendo, mulher, mas às vezes você está com um filho aí que está, ai, meu filho está dando trabalho, aborrecente, meu filho não quer mais ir para a igreja. Joga luz. A família não está perdida, o casamento não está perdido, essa os dracma está aí filhos não tá dentro. perdido. O teu propósito não tá perdido. Não tá perdido. Só precisa ser reencontrado. Perfeito. A dracma aqui. O que é a dracma? É uma moeda de valor. De valor. De muito valor. Não é algo qualquer, é valor. É valor. É valor. A palavra, quando diz a dracma, a mulher da dracma perdida, a dracma é uma moeda. Moeda significa valor. E naquela época, a dracma tinha um valor altíssimo. Altíssimo. Então, você tem algo inestimável que tá aí. Joga luz. Joga a luz que você vai encontrar. Às vezes, ou no casamento, ou o filho, ou o seu dom, o seu propósito, ou você se reencontrar com você mesma. Tá dentro, às vezes tá debaixo da tua cama essa dracma aí. Nossa, eu pensei exatamente isso. Às vezes a gente coloca debaixo do tapete, a gente joga a sujeira, começa a esconder as coisas, começa a acumular, e às vezes é só começar a trazer pra fora, de novo.
Limpar de novo. Maravilhoso, olha só, né? Uma entrevista, um podcast com a pretensão de aquecer a fé dessa pessoa que está nos assistindo. E o dom, ele vem, né? Ele vem assim, o dom. A mulher é pregadora e provou que é pregadora. É ou não é, Grazi? Ela provou que veio aqui para pregar. Oh, meu Deus. Então, se a gente ouve a história da Jamile, Deus, ele não faz acepção de pessoas, mesmo. né? Tudo que aconteceu com ela vem de um histórico de abandono, de morte, de orfandade, mas onde Deus provou que ele é o Abba. Ele é o seu Abba, ele é o seu papai, né? Ele te tomou no colo, na sua pré-adolescência, não deixou coisas piores terem acontecido com você, porque ele sabia. A dracma estava aí. Tava aqui. Estava aí, você, glória a Deus que você Glória a jogou Deus. luz Glória a e Deus. que foi encontrada. Quem que te Glória a levou Deus. para a igreja? Sua cunhada? Como ela chama? A família dela, né, frequentava a Daiane. Hoje Daiane. ela não tá mais com meu irmão, mas continua sendo. Imagina, Exatamente. ela foi a bênção de Deus para sua vida. Exatamente. Se esse podcast, se esse episódio chegar até a Daiane, tudo que você fez é o que eu tenho feito com os meus sobrinhos, vizinhos, crianças que eu sempre levei para cultos, nunca é perdido. Minha irmã, se você está num ambiente eclesiástico, né, em igreja e tudo mais, tem ali o Dia das Crianças, não é perdido, leva. Porque essa semente que foi plantada, a Bíblia diz que um planta, o outro rega e Deus é quem dá o crescimento. Se hoje Jamile é uma mulher de 27 anos, linda, maravilhosa, pregadora, ungida, a unção do Senhor está sobre a vida dela. Não foi nada só dela sozinha. Foi Deus colocou pessoas muitas que pessoas. foram regando, que foram. Isso, cuidando, né? Exatamente. A gente não tá sozinho nessa vida, não. Deus, ele tem um cuidado muito grande, porque na ausência da minha mãe, eu percebo que muitas mulheres se apresentaram no decorrer das fases da minha vida, Como mãe. que são como mãe, que algumas não estão mais presentes, mas aquele momento foi necessário. Feito. E Deus, ele sempre coloca pessoas. Ele sempre levanta, ele sempre prepara cenários, lugares e pessoas para ir regando aquilo que ele tem nas nossas vidas. É isso. É isso. E você também, você acha que fizeram isso com você e você faz com outras pessoas. Porque, por Exato. exemplo, hoje, nesse episódio aqui, nessa tarde que nós estamos passando juntas, você ministrou várias coisas ao meu Glória coração. a Deus por E ao isso. coração de todos da equipe que tá aqui, né? O evangelho nesse é estúdio. isso, né? O evangelho é isso. É transbordar na vida de Isso. alguém. E esse episódio ele vai ad eterno. Daqui 10 anos, alguém que vai ouvir essa palavra, Lucas 15, da dracma, vai fazer sentido para essa pessoa daqui 1 ano, daqui 3 anos. Então, assim, regaram na tua vida, plantaram, Deus deu crescimento, você tem regado na vida de outras pessoas, e assim é um ciclo, um ecossistema vivo. É um ecossistema vivo, tem vida em tudo que a gente fala aqui, A né? palavra é isso. A palavra é ela viva. é viva. E tudo isso que a gente falou me ocorreu aqui de falar de Efésios 3:20, que fala que Deus, ele vai nos dar muito mais do que tudo aquilo, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. É um versículo que eu sou apaixonada, porque ele diz assim, Jamile, olha só, infinitamente fala de grau, né? Infinitamente, mas ele está acrescentando, e tudo. Tudo é tudo. Infinitamente, mais e tudo. 3 palavrinhas que traz a completude do caráter do Deus que nós servimos. Glória a Deus. Glória a Deus por É isso. lindo isso. Jamile, eu quero te dar um presente nesse ambiente maravilhoso. Eu sei que você ama caneca. Eu amo café. Ama café, ama caneca. Abre. É a caneca do Café com Bom Fé. é assim, a gente ser convidado para os lugares e receber presente. Eu amo. Essa caneca é linda. Ela tem um Eu já vi um devocional dourado. diário. Dourado. Ai, gente. Ela é diferente. É diferente. Não é uma caneca qualquer. Não é qualquer caneca. Gente, que linda. Ela tem um devocional que você vai ser Perfeita. redirecionada em menos de 10 segundos. O devocional é no No QR QR Code. E eu tenho certeza que você vai utilizar com muito amor. Vou sim. É um mimo do Café Muito com Fé, obrigada. que eu sei que você vai fazer com muito amor. Eu vou tomar um Nas suas cafezinho hoje. madrugadas. Hoje ela vai ser usada. Pode ser café, pode ser chá, mas eu sei que vai ser usado com muito amor e que você é uma mulher que gosta de Eu ler, amei.
Eu sei que você amou. Muito Você já obrigada. me mostrou antes nos bastidores que você amou. Jamile, Eu amei. eu Muito amei te obrigada. ouvir. Que Deus te abençoe. Mão gelada, coração quente. Minhas mãos sempre geladas. Eu amei te ouvir. Demorou porque Deus trouxe você no dia certo. Glória a Deus por isso. Deus é o Kairos, né? Nós estamos no Cronos, que No é o Cronos. tempo humano, né? Exato. Em junho ou em outubro, não sei quando que vai ao ar esse episódio, mas nós estamos no Cronos, mas Deus é o Kairos. E o Kairos é perfeito. Aprove a Deus te trazer Amém. neste dia. Amém. Valeu a pena esperar para você estar aqui. Glória a Deus. Quanta dificuldade, Glória a né? Deus. Você tá aqui, lembra da primeira vez? Ai, Foi. não vou por causa de tal coisa. Eu orei tanto por você, pelo teu Muito irmão. obrigada. Orei por toda a situação que você compartilhou Muito comigo, obrigada. porque você tinha que estar aqui hoje. Glória a Deus Você por isso. ministrou meu coração. Deus prepara o tempo, a agenda é dele, não é nossa, né? Você é linda por fora, você é linda por dentro, você é uma mulher Muito obrigada. ungida, a unção do Espírito Santo está sobre você e você protagonizou no Café com Fé. A tua voz foi profética e você foi protagonista desse dia. Eu não tenho dúvida de que você que está nos assistindo foi muito ministrada, a tua fé está num nível hard de fé. E é para isso que o Café com Fé existe. Eu me despeço da Jamiles, Muito obrigada. louvando a Deus Eu pela sou vida muito dela. grata. Obrigada. Muito obrigada, que Deus Obrigada. seja com a tua vida cada dia, eu sei Amém. que é. E você que está nos assistindo, eu tenho absoluta certeza de que o Espírito Santo falou, bradou nesse dia, bradou o teu coração. É para isso que existe o Café com Fé, para aquecer a tua fé. Porque, minha irmã, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você sai desse episódio com a tua fé. Eu já me propus e fiz. Agora eu te peço que se tudo isso que você ouviu fez sentido para o teu coração, que você curte, compartilha esse episódio, se inscreve no canal para que o YouTube entenda que esse canal, que este programa tem uma relevância, traz um conteúdo relevante e para outras pessoas serem abençoadas e agraciadas com esse podcast que nasceu para aquecer a tua fé. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada por nos acompanhar. Te vejo no próximo episódio. Até lá. Deus abençoe.